Olá, pessoal! Hoje estamos iniciando o nosso 6º podcast Pode Franquear e vamos bater um papo bem legal sobre um assunto que muitas pessoas nos perguntavam. Trouxemos uma equipe especializada nesse assunto para conversar com nós e daqui a pouquinho vocês vão conhecer quem são esses dois feras que estão sentados na nossa mesa do Pode Franquear. Boa tarde, pessoal, tudo certo? Eu quero lembrar vocês novamente das datas sempre do nosso podcast, do Pode Franquear. Então, nós estamos numa terça-feira agora lançando para vocês, então vocês estão assistindo na terça, na próxima terça-feira não tem, e daí só vai ter na outra. Então, a cada 15 dias, uma terça-feira sim e uma terça-feira não, tá? Então, a gente sempre vai manter essa frequência. Quando a gente consegue fazer ao vivo, a gente passa ele ao vivo. Quando a gente não conseguir ao vivo, a gente mantém o mesmo horário, o mesmo dia, mas aí faz o podcast gravado. E hoje vai ser um podcast bem legal, são duas pessoas bem conhecidas nossas também, então vai ser um pouco divertido, porque a gente já se conhece há mais tempo, tá mais tranquilo. Inclusive, nós estamos lançando aqui a nossa caneca do Pode Franquear na nossa mesa, né, Marco? Eu tive uma ideia agora, quem compartilhar bastante o nosso vídeo, quem sabe vai receber uma caneca de presente. Mandar, né? Em casa. Vou mandar em casa a caneca de presente. Pessoal, então o assunto escolhido hoje, as pessoas que estão aqui com nós nessa mesa, foi por um objetivo muito requisitado, né? As pessoas queriam ouvir sobre esse assunto, até porque o título do nosso podcast ele é característico, né? A gente fala de franquia, mas muita gente tem dúvidas. Como eu posso ter uma franquia? Qual o passo a passo para mim ter uma franquia? Seja ela da odontologia, prestador de serviço, ou uma franquia que comercialize produto, enfim. E por isso nós trouxemos aqui parte do nosso time de expansão da Odontotop, o Dr. Rafael Tortora, que é diretor de expansão da Odontotop Franqueadora, e a Melânia, né, que trabalha dentro do setor de expansão, cuidando mais da parte jurídica. Então, vamos falar de leis, né, Melânia, vamos falar de contratos. Então, um bate-papo bem legal para você que está acompanhando e que tem alguma dúvida ou tem alguma curiosidade no setor de franquia, que é um dos setores que mais cresce no mundo. Então, eu vou deixar primeiro as mulheres, né, a Melânia se apresentar aqui para todo mundo que está conhecendo. Quem não conhece ainda, quem é de fora, para conhecer um pouco mais sobre a Melânia. Então, olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Melânia. Eu faço parte da equipe da franqueadora, então da parte jurídica, como o Cristiano colocou, e da parte contábil também. Então, toda a parte de contratos, essa parte mais burocrática, após o início que o Dr. Rafael dá encaminhamento desses novos leads, é comigo, tá? Então, é um contato mais direto com o possível franqueado lá na ponta mesmo. Não, e que bom, né? Que bom porque essa parte mais burocrática realmente é o que mais precisa uma análise mais aprofundada. Então, que bom que eu tenho a Melânia do lado, né, para resolver essa parte mais burocrática. Bom, mas para quem não me conhece, meu nome é Rafael, então, eu já tenho uma história muito longa dentro da Odontotop, 10 anos, 11 anos de formado, né? Então, esse mês é 11 anos de formado. E desse período aí, realmente foi um período de muito aprendizado, de muita bagagem para estar hoje aqui à frente de uma expansão. E hoje de manhã eu vinha pensando e falar em expansão. Há 10 anos atrás a gente fazia isso também sem saber o que era uma expansão propriamente de rede. Quando a gente saiu lá de Palmeiras para ir visualizar a Frederico Westphalen, por exemplo, nós passamos várias vezes na cidade. Quando a gente veio para Maravilha, muitas vezes a gente veio avaliar o ponto, avaliar a população, e essa expansão, então, ela acaba correndo na nossa veia, então, desde o início, né? E vim falar disso, eu acho que é bem interessante. Rafa e Melânia, como eu falei, né, é um prazer enorme ter vocês aqui na nossa mesa. E eu acho que para a gente começar a falar um pouquinho sobre franquia, a gente tem que trazer um pouquinho da história, né? O porquê do franchising. O franchising, ele é um ecossistema, né? Ele é um ecossistema onde franqueado e franqueador andam lado a lado para construir uma grande empresa lá na ponta.
E estar dentro de uma franquia, né, nada mais é do que você ter um suporte para sair na frente do teu concorrente. A gente sabe que cada vez mais o mercado está mais competitivo, né? Temos mais desafios aí fora, e estar conectado a uma grande marca, e não falando de tamanho de marca, né? Tamanho não é documento, né? Mas assim, estar conectado a uma marca que pensa, né? Que está junto com o seu franqueado, que está conectado com eles, que está de mãos dadas, que está ativamente buscando melhorias, é um grande diferencial, né? Então, eu acho que para contextualizar um pouquinho o franchise agora no início, quis trazer um pouquinho para vocês entenderem um pouco mais do franchise. Mas, a Odontotop, ela foi construída, né? Vocês que estão aí à frente da expansão, ela foi construída em cima da Lei 13.966, que é uma lei lá de 2019, que não faz tanto tempo, né? Mas todo o projeto Odontotop foi construído em cima disso. Então, tudo que nós falarmos aqui está atualizado, né? Eu gosto de falar isso porque tem muitas franqueadoras ainda que trabalham em cima de leis antigas, e a Odontotop ela foi construída em cima da nova lei de 2019. Então, tudo que a gente trazia aqui de expansão foi construído em cima disso. Rafa, tu teve os dois lados, né? Tu viveu negócio próprio e tu viveu franquia também agora, né? Sim. Como franqueador. Eu queria que tu falasse um pouquinho para nós, para a gente começar, quais os principais desafios, né? E como você vê assim como vantajoso estar dentro do modelo de negócio de uma franquia, para depois a gente começar a falar um pouquinho da expansão, para a gente contextualizar um pouquinho mais, já que tu viveu esses dois Sim. lados, né? Quando a gente fala, é histórico, né? Então, quando a gente começou lá atrás com unidades próprias, realmente era muito mais desafiador, que por um lado, para nós que está atrás de desafios novos enfim, é muito bom, porque a gente vai estar construindo um negócio nosso. Só que chegava um momento em que realmente muitas coisas saíam do nosso controle, né? Formação de equipe, quando a gente abriu uma nova unidade própria, tinha muitos detalhes que nós deixávamos escapar, como gestão de pessoas, como gestão de fluxo de pacientes. E nesse momento é que nós temos que pensar como que nós vamos padronizar tudo isso. E não é simplesmente padronizar, não, vamos botar aqui no papel e está escrito. Não, nós temos que ter uma manutenção de tudo isso, acompanhar tudo isso. E como que nós vamos fazer esse acompanhamento se nós vamos estar na operação? Nós vamos estar lá fazendo implante, nós vamos estar lá sentado no mocho. E para quem conheceu o Odontotop lá atrás, a gente tinha muito paciente. Então a gente atendia o dia inteiro. Nós não tínhamos tempo para ficar olhando isso, e que era muito importante. E aí foi onde a gente sentou realmente e disse, não, daqui para frente tem que ser diferente. As coisas vão ter que ser mudadas. E foi isso que aconteceu. Quando a gente buscou o modelo de negócio, o Cris sabe muito bem disso, foi realmente pensando em estruturar processos, mas começar a ter um olhar muito mais a fundo disso. Não só na operação. Então, foi parado muitas vezes de operar em alguns dias da semana para dar um foco total nesse processo de formatação. Então, começou a se ver um novo modelo de negócio, né? Que foi a gente nem sabia que ia ser franquia propriamente, mas a gente sabia que nós ia mudar. E essa mudança, com certeza, ia trazer vários frutos. Então, foi deixado da operação de lado, né? Sair da cadeira do mocho para ir para uma outra situação que é muito mais gestão. E com certeza deu um salto muito grande, porque pessoas, aquelas estrelinhas que estavam dentro da nossa clínica, elas começaram a ter oportunidades, né? Oportunidades de pegar um modelo de negócio que já funcionou na Odontotop própria, nas unidades próprias, e trazer. Ficaria muito mais fácil pegar essa formatação e implementar numa cidade de Pinhalzinho, São Miguel, enfim, outras cidades. Então, isso que é legal ver, essa evolução, né, de formatação de negócios, né? O franchise, a gente sempre costuma dizer que é algo que está pronto, né? Inclusive, as pessoas que, né, a gente vai falar um pouquinho sobre, né, o perfil, a avaliação, enfim, ela tem que ter o feeling para poder trabalhar dentro de uma franquia, né? Não é qualquer um que se adapta ao negócio franquia. Porque você tem que entender que uma franquia,
ela já tem um modelo construído, já existe um processo testado e comprovado. No nosso caso, inclusive, da Odontotop, né, que vocês estão à frente aí das vendas, nós testamos esse modelo em 12 clínicas próprias, que a grande maioria das marcas não tem negócio próprio, né? Então, em 8 anos de negócio próprio, testando, errando, apanhando, lá da base, né, Marco? Lá do início, lá da essência, né, onde a gente começou sem estrutura, mas a gente chegou num modelo de negócio. Daí muitas pessoas, mas não muda o modelo? Muda, com certeza. Todo mundo está aqui junto no ecossistema para aprimorar as coisas. Mas existe uma essência, Sim. existe um caminho a seguir, e você vai acoplando ideias, mas aquilo, o modelo da xícara, né, Rafa? Você pode até mudar alguma coisa aqui, mas o material que compõe essa xícara, né, o formato do cabo para você pegar, ele já está desenhado. Sim. E é isso que te faz você chegar, por exemplo, assim, ó, faz para mim 10 xícaras nesse modelo, que vai dar certo, vai ser fácil de pegar. Eu não preciso reinventar a roda. E é isso que faz o franqueado sair na frente. É isso que faz o franqueado, e é por isso que as franquias, elas dão mais certo do que um negócio normal. E isso se encaixa também na seleção do franqueado, né? O franqueado, ele tem que estar apto a seguir algumas normas. Se o franqueado ele quer fazer tudo sozinho, tu pinta de laranja lá e ele vai e pinta de preto, não vai funcionar. Então, se é pintar de azul, tem que pintar de azul. Se é pintar de amarelo, tem que pintar de amarelo. Não, mas eu gosto mais do verde. Não pode. Então, se o franqueado entende que ele está ali para cumprir regras, muitas vezes não, todas as regras que vai ser colocada lá já foi testada e validada nas unidades próprias, tá? Isso dá um respaldo muito grande. Então ele tem que estar apto a isso, senão ele acaba nem passando no perfil. E isso se dá também na expansão. Como que a gente vai fazer uma estratégia de expansão pensando no franqueado? A gente vai abrir simplesmente as portas para vir todo e qualquer tipo de franqueado, ou a gente vai começar a ter esses pré-filtros que com certeza vai influenciar depois nos outros processos? Implantação, treinamentos, né, jurídico. E o nosso modelo de negócio, como você falou, Cristiano, ele é novo, né? Ele foi baseado na lei de 2019. Mas mesmo assim a gente percebe que a gente tem uma constante evolução. Tudo que é implantado, obviamente, é testado e é aprimorado para as unidades, né? Para que não aconteça que lá na frente tenha algum problema por algo que não foi testado o suficiente em alguma unidade. Né? Num contexto geral, né? Marco, quer falar uma coisa? E várias pessoas têm aquele preconceito, como tu falou com a xícara, por exemplo, temos 10 xícaras iguais para colocar em vários lugares e vai dar certo. E pensar, mas como é que vai dar certo se é sempre a mesma coisa? Minha cidade é diferente. Aqui na minha cidade, não, aqui não acontece isso não funciona. Enfim, mas o atalho que a franqueadora acaba dando, porque as pedras que a gente encontra no caminho, várias delas são as mesmas que eu encontrei na minha cidade, foi a mesma com o Rafa na dele, com o Cristiano na dele, a Melânia na dela, são as mesmas, algumas pedras são iguais. Então, como a gente já sabe que alguns problemas lá vão acontecer nesse caminho, essas pedras a gente já tira. Então, esse mesmo problema o franqueado não vai passar. É claro que pode acontecer um problema novo lá na frente, por isso que a gente vai se modelando, e vocês mesmos vão se modelando também na expansão, porque também tem probleminhas que acontecem lá interno, e é realmente o perfil do franqueado tem que ajudar nisso. Porque além dele entender que várias vezes ele vai ter que seguir aquele modelo, porque aquilo é o melhor para ele, porque a gente já sabe que se ele for por esse caminho vai dar errado, então o ideal é que ele siga o caminho da franqueadora, ele tem que saber que ele pode também colaborar também para isso e ser modificando, né? Uma prova viva disso é que hoje a Odontotop ela gosta muito de estar presente em centros, né? Geralmente bairro centro. Uma prova disso é uma cidade agora que a gente foi procurar sala e inclusive já achou, que tinha uma sala em frente à Caixa, em frente a um banco, outro banco muito famoso, que era muito boa a sala. Só que quando a gente vai estudar a fundo, e principalmente na região, a gente viu que um bairro lá, ele é muito mais povoado, ele tem uma circulação de pessoas economicamente ativa muito maior, que fez a franqueadora decidir em ir para aquele bairro. Então não é uma coisa totalmente engessada, mas eu preciso ter um conhecimento para afirmar para o franqueado, se você quiser pegar esse local, a gente tem tantas pessoas lá economicamente ativas, tem uma média salarial legal,
as possibilidades de dar certo é muito maior do que no outro ponto. Claro que a decisão final vai ficar por forma do franqueado e vai da aprovação da franqueadora. Então, isso é uma prova viva, porque nem sempre vai ser num local. Vai definir cultura, vai definir movimento da cidade. Às vezes a cidade não gosta de andar a pé, ela gosta de andar de carro, se vai ter estacionamento ou não. Então, isso tem que ser levado em consideração, porque pode mudar bastante. Rafa, nós entramos já num assunto que depois eu quero tocar também, que é o uso da tecnologia associado com a experiência, né? Que é bem legal a gente conversar sobre isso. Mas eu queria trazer aqui para vocês, para a gente começar lá no começo, voltar lá no início e resgatar, assim, já que nós propomos a trazer aqui para o pessoal que está nos assistindo o passo a passo para ser um franqueado, né? Quais os primeiros passos? E aí eu gostaria que vocês conseguissem trabalhar junto nessa construção, né? Sim. Explicando para nós, né? Desde lá, onde lá, sei lá, ele vai lá numa landing page, vai clicar para entrar, para acessar, os caminhos prováveis que ele vai buscar, ou alguém que está dentro da rede, e aí conciliar isso com a parte jurídica, documental, das etapas lá da circular de oferta e franquia, do pré-contrato, que a gente vai ir até o início da obra, que daí é um outro setor, a implantação, que daí a gente conversa no outro dia com a Aline, para o pessoal entender o passo a passo para eu ser um franqueado, porque baseado em cima da lei, né, de 2019 que eu trouxe aqui, é parecidíssimo, né, em todas as franqueadoras. Então, eles vão conseguir ter uma noção plena e entender como funciona realmente o processo. Hoje, eu vou começar, doutora, depois aí você vai complementar. Hoje, realmente, ele é um casamento, né? Todo casamento ele tem que ter o primeiro contato, a primeira dança, o primeiro beijinho e assim até ir para o casamento. Na captação do perfil, na captação do franqueado, é da mesma forma. A gente tem que ter um conhecimento, amadurecendo em uma reunião, ter conversas sequentes. E é assim que funciona. Então, hoje nós temos vários canais de captação de clientes da franqueadora em si, né? Principalmente pelo digital. Até então, o Odontotop era só orgânico, então hoje nós temos 33 unidades em operação, né? Temos 55 unidades já 100% vendidas, que vai entrar em operação nos próximos meses e anos. Então, isso foi tudo de uma forma muito orgânica. Então, não precisou de uma mídia digital paga, por exemplo, para essas pessoas conhecer o Odontotop. Mas chega um momento que nós temos que ter uma distribuição muito grande se a gente quiser crescer um pouco mais rápido ou crescer um pouco mais. Então, a gente foi para a parte digital, é onde a gente tem lá a landing page, a gente tem o site, a gente tem programas de indicação, né, que essas pessoas vão vir para nós de forma de lead, né, de forma de possível franqueado. Esse possível franqueado ele vai cair no nosso CRM, que é lá um site que tem todos os contatos. A gente vai agendar algumas pré-reuniões para entender se ele tem o valor para investir, se ele vai estar na operação, se ele faz parte do perfil Odontotop, se ele tem os mesmos objetivos que o Odontotop tem, para daí então ele cair numa próxima pré-seleção, que é realmente uma reunião mais aprofundada, onde ele vai saber a alma do negócio realmente. A gente fica uma hora e meia muitas vezes nessas reuniões para tentar alinhar e tirar todas as dúvidas. Partindo daí, nós temos um próximo passo. Então isso já se deu ali 3, 4, 5 dias, depende dos horários para reuniões. E aí ele vai ir para o próximo passo, que é a leitura da COF, que é a circular de ofertas da franquia, que é onde eu passo o contato para o time de expansão, para o time jurídico, para formatar essa circular de ofertas da franquia, né? Partindo daí, cai toda nessa questão da lei, né, doutora? Sim. Na verdade, quando o doutor Rafael me passa esse contato, a gente tem todo um pré-cadastro, né? Então, a gente precisa muita documentação pessoal, coisas básicas mesmo, né? RG, CPF, dados básicos do possível franqueado. Mas que a lei prevê isso e é uma segurança também para nós quanto franqueadora, né? Porque a gente sabe que na COF, que é a circular de oferta de franquia, tem todo o nosso modelo de negócio, né? A receita de tudo está ali dentro. São quantas páginas, Melania? 187. 187 páginas. E já deixando aqui uma dica, leiam a circular de oferta de franquia, tá, gente? A gente sabe que a maioria acaba não lendo,
e aí entra em rascada, ou às vezes não lê e vai lá pro negócio depois e não faz o que tá na circular de oferta de franquia. Não é o que achou que fosse. Tu sabe que muitas É 1,5 milhão vezes... o negócio, né, Rafa? E às vezes os caras não leem o circular de oferta de franquia, e daí depois falam assim, ninguém me falou, né? Muitas vezes eu fico em reunião 1h30, né, com o pessoal e eles perguntando e realmente rola uma conversa assim mais a fundo. Aí no final da reunião eu falo, tudo que a gente falou aqui é a ponta do iceberg. Tem 185 páginas para você ler em 10 dias para realmente tirar mais dúvidas. Rafa, vou dar uma dica para vocês. Comece a esconder um sabão dentro da coffee. Eu lembro Tem que achar o sabão. Tem que achar o sabão. Não era assim que as nossas avós lá atrás, né, faziam, né? Escondiam o sabão atrás da porta para ver se limpavam direito. Mas e para ver como isso é cultural, né? O brasileiro como um todo, ele não tem muito esse perfil de ler. A gente não lê lá quando a gente aceita alguma coisa em rede, fazer um cadastro, não lê nada do que está escrito, vai lá, li, aceito, concordo e vai. E mesmo, a gente deve levar isso, claro, num caso como é o nosso, que é um valor mais alto de investimento, enfim, mas a gente deveria levar isso para tudo, né? A gente não assinar coisas que a gente não lê, depois não adianta a gente falar, mas tu acha que eu ia ler 180 páginas? Ninguém lê 180 páginas. Considerando que tu vai investir 1,5 milhão num negócio, a pessoa deveria tirar o tempo, né? E assim, Melanie, o que eu falo? Cara, se o cara não quer ler, pelo menos contrate alguém que avalie, né? Que analise e que passe para ele os pontos, porque como é que o cara vai entrar no negócio e não vai ler? Mas tudo bem. Cris, mas é estranho porque quando você foi comprar o teu carro, quando qualquer pessoa vai comprar um carro de 200 mil, 100 mil, ou mesmo de 30 mil, primeira coisa que ele vai fazer, ele não vai depositar, ele vai lá e vai conhecer o carro, vai ligar, vai olhar o motor, vai ver tudo, para ver se não tem algum problema. E aí, num negócio de 1 milhão, 1,5 milhão, ele não faz isso. Não vamos generalizar. Tem bastante gente que... A gente tem a experiência, inclusive, né, Rafa, que eu participo de algumas reuniões com vocês aqui, que o pessoal vem com um monte de marcações, né, para discutir cláusulas. É um orgulho. Fala, que esse cara dá orgulho de sentar na mesa conversar. Porque o cara leu. Porque, assim, gente, óbvio, as pessoas têm que confiar. Não, nós não vamos botar nenhum sabão lá dentro, né? Não tem nada de errado lá dentro, é tudo que manda a lei, tudo certinho, mas o cara tem que ler aquilo, porque assim, é aquilo que vai reger o processo depois, porque tá tudo ali, como a Melanie falou. E a gente não fala só em deveres, né? É muito em direitos também, porque tudo que o franqueado tem direito e pode cobrar da franqueadora tá lá dentro, então... Então, primeira dica de ouro, vamos anotar umas dicas de ouro aqui, vou anotar aqui para depois lembrar vocês. Leiam a COF, leiam o circular de oferta de franquia quando vocês forem comprar uma franquia. Seja ela da Odontop ou de qualquer negócio, porque não é porque a gente vai colocar alguma coisa lá dentro que não, é para vocês entenderem o negócio. Para depois mas eu não sabia que essa água tinha que ser a água da marca X. Então, não vamos falar marca porque ninguém patrocina nós aqui ainda, né? Então, assim, mas pode ser que um dia tenha uma água aqui, né? Mas assim, é importante a leitura. Não é importante, é primordial a leitura. Sim. Tá? E até voltando para a ordem, então, da burocracia, a gente elabora o termo de reserva de território, inicialmente. O que ele faz? Ele dá direito, então, ao franqueado por 20 dias que a gente não vai negociar essa cidade com outro possível franqueado. Se entrar qualquer lead para a franqueadora, para a parte de expansão, com interesse... Isso. Marco, explica a lead aí pro pessoal. Tem que reservar os direitos para aquela pessoa. Lead, então, é todos os contatos que nós conseguimos. Então, por exemplo, numa publicação em rede social, um patrocinado, ou mesmo alguém que ligou direto aqui na franqueadora, ele se torna um lead. A gente tem um contato dele lá para a gente conseguir fazer depois uma ligação, entrar em contato com ele, conversar, e até ele não se tornar alguém realmente que efetuou uma compra ou algo assim, ele continua sendo um lead. É uma pessoa. Um contato. Como você vira um lead? Quando você faz um cadastro lá no Facebook ou no Google, ou enfim, algum lugar que pede assim, coloque o seu nome, seu e-mail, seu telefone aqui, você clicando no aceitar lá, você se torna um lead, um potencial cliente de compra, né? Sim. A partir, então, do termo de reserva de território, em consonância com ele, a gente faz o termo de confidencialidade. Que é isso que vai assegurar para nós que todas as informações da COF que a gente vai disponibilizar, então, para esse futuro possível franqueado, não vai ser divulgada por eles, né? E se for? Sim. E se for? Tem uma pergunta. Por exemplo, assim, vamos supor que o cara vai lá querer comprar uma franquia X e recebe toda a documentação, porque nós falamos que tem tudo lá dentro, né? Sim.
Se esse cara divulgar alguma informação, o que vai acontecer, Melania, com ele? Hoje nós temos o valor de R$240 mil de multa, né? Incide sobre essa pessoa que fez a divulgação e, claro, outras cláusulas que podem ser direcionadas a ele referente à quebra de confidencialidade, né? Segredo se ele do encaminhar, negócio. por exemplo, a circular de oferta para uma outra pessoa, Não se pode. ele não pode. Mesmo que... eu, Melania, estou interessada em uma franquia e eu vou ter uma sócia. Só eu que fiz o termo de confidencialidade, só eu assinei a documentação inicial. E eu vou pegar essa cópia e vou passar para o Dr. Rafael. Não pode. É proibido, realmente. Se eu quero que ele seja meu sócio, ele precisa passar a documentação para a franqueadora, fazer o termo de confidencialidade também, e daí é compartilhado com os dois. E esse termo se aplica à confidencialidade somente a COF ou a qualquer coisa? Vamos supor, ele vem numa reunião aqui com o Rafael, o Rafa explica para ele como funciona, fala sobre processos. A qualquer coisa relacionada ao negócio. A todos os documentos que essa pessoa tiver acesso a partir de então, a partir dessa assinatura do termo, incida esse valor de multa. Essas penalidades. Até porque, né, Melania? Como nós falamos, ali nessa documentação tem tudo que foi construído ao longo Sim. de anos, né? Então, não é uma brincadeira. Então, é importante, gente, né? A segunda dica de ouro aqui, cuidado com a documentação que vocês recebem das franqueadoras, que vocês vão visitar, vão conversar, porque em algum momento vocês assinaram um documento que talvez vocês não leram, que vocês não podem compartilhar isso com ninguém. Vocês assinaram um termo de confidencialidade. A gente sabe que todas têm, porque a gente tem conexão com todas as franqueadoras. Qualquer negócio tem. Então, um simples envio pelo WhatsApp, se for diagnosticado isso, Sim. vocês vão ser multados. Então, tem que ter bastante cuidado com isso, né? Isso aí. A partir, então, do termo de confidencialidade, a gente envia a COF para os franqueados, né? Interessados. E a COF, ela tem prazo de 10 dias, 10 dias para a leitura. Então, antes desses 10 dias, a gente pode tirar dúvidas, pode, em contato com o possível franqueado, a gente pode ter essa conversação, esse estreitamento de ideias. Porém, o franqueado não pode, em nenhum momento, tanto assinar algum documento de pré-contrato ou alguma formalização de documentação, nem pagar nenhum valor para a franqueadora. Então, passados esses 10 dias, é de praxe que a gente agende uma reunião presencial, né, doutor Rafael? Isso. Só para complementar, essa lei dos 10 dias, ela veio justamente para fiscalizar e para pegar aquelas franquias boas e realmente elevar o nível. Porque antigamente... Foi pro cara ler a COF, né, Rafa? Também, mas porque os caras não liam, né? Hoje tem tempo, tem pelo menos 10 dias, né? Aí tu ia numa feira da BF, tu ia numa feira de franquia qualquer e lá o pessoal pegava essa assinatura e já pegava o dinheiro na mão. Não dava nem tempo do franqueado pensar se realmente era isso que ele queria. Saber o que ele estava assinando. Pegava na emoção. E esses 10 dias realmente ele deu para o cara dizer, tu tem 10 dias para pensar se é isso que você quer, porque para nós, principalmente para o Odontotop, é interessante que ele não venha por impulso, porque ele vai ter um casamento de 10, 15 anos muitas vezes, né? Ele vai ficar para a vida toda com nós. Então, se ele não entender esse negócio, ele não ter tempo para fazer esse pensamento, conversar com as pessoas mais próximas dele, vai dar problema lá na frente. Sim. Todo mundo vai sofrer. Então, esses 10 dias foi para isso. Então, depois dos 10 dias, o cara ele vem para a mesa, o franqueado ele vem para a mesa, né, onde vai estar eu, a doutora Melania, a contabilidade, o Cristiano, né, as pessoas que realmente vão tirar as dúvidas dele. E ele vai apontar todas as dúvidas que ele marcou ali na COF. E é bem interessante essas conversas porque surgem muita coisa, né, Sim. doutor Rafael? Desde dúvidas da COF mesmo, quanto dúvidas operacionais lá da ponta, que realmente o franqueado não tem conhecimento nesse momento, né? A gente fica meio dia aqui conversando com eles, né? Então, acho que é o mais interessante. E daí, então, é que ele vai decidir se ele vai ficar na franqueadora ou não. A decisão final ele vai dar aqui, né? Aí ele vai, não, tá ok, tá tudo certo. Aí nós vamos para um próximo passo, que é mais burocrático, que realmente, ele assinando o pré-contrato, ele tem uma não é dívida no caso, mas é um compromisso. Mas nesse momento ele já vai saber o valor de taxa de franquia, quando que ele vai pagar, como que ele vai pagar. Que é o tempo de retorno. É isso aí. O ideal seria então ele aproveitar os 10 dias que ele tem ali para ler a COF, anotar todas as dúvidas que ele teria sobre o negócio, estudar sobre o negócio para ver se é aquilo mesmo e daí trazer para vocês para tirar essas...
E, na verdade, o mínimo é 10 dias, né? A gente já teve casos de estender esse prazo para até 15 dias porque o franqueado não conseguiu ler, ou porque a gente sabe que é um documento bem extenso. E quando tem mais de um sócio, geralmente eles querem conversar entre eles antes de virem para cá. Então, o mínimo é 10 dias. A gente tem Claro que não vai deixar a pessoa 30, 40 dias com a COF antes de vir para a reunião, né? Mas já chegou a acontecer de 12, 13, 14 dias para daí marcar reunião presencial aqui. E é nesse dia aí que a gente já sabe o dia da inauguração, ou pelo menos tem uma previsibilidade lá para frente, sabe como é que vai ser feita a taxa de franquia, se vai ser feito à vista, vai parcelar, então todas essas questões já é colocado nesse dia. Quem é o sócio que vai realmente tocar o negócio? Exato, o sócio principal. Vamos ter que falar um pouquinho desses termos, tá? O pessoal às vezes acaba não entendendo um pouquinho, mas eu queria contribuir um pouquinho sobre a questão da circular de oferta de franquia e da importância dela, né? Porque ela é o passo que vai decidir se o cara vai ser ou não franqueado. Então, ali é o divisor de águas, porque o próximo documento que vem depois, né? Já é o pré-contrato. Já é o pré-contrato. Aí a brincadeira muda, né? Porque até ali, como a gente falou, você não botou nenhum real, você só se dispôs a vir até a franqueadora para uma reunião. E olha que isso é importante. Vocês precisam analisar dentro do modelo de negócio se eles te dão abertura para conversar, ou se eles só te mandam o documento, né? E ao mesmo tempo, nós aqui, enquanto franqueadora, né, os times de expansão, eles também olham isso, porque às vezes o franqueado não quer vir para cá conversar. Sim. Aí, automaticamente, o cara tá fora. Porque se o cara não quer vir para a franqueadora conversar... Para comprar... É a seleção do franqueado já. Aí, né, e assim, a gente vai acertar em tudo? Não, acho que não, né? Não tem como acertar em tudo, mas... E a gente já errou também, né? Então a gente vai melhorando os processos com esse objetivo. Melânia, recebido a COF, né? Circular de oferta e franquia, que já tem os 10 dias, né? Por lei, que mudou ali em 2019, o Rafa explicou o porquê. Porque a maioria ia lá e você vendia a franquia como feira, né? E a franquia não é um modelo assim. Eu gosto de exemplificar, até já falei em um outro podcast aqui. Uma coisa é uma franquia e outra coisa é uma concessão de marca. Uma franquia é todo um contexto. Por isso que eu quis citar a lei aqui no início, porque nós vamos falar tudo em cima parado na lei, né? Então, passou a circular de oferta e franquia. Ok, conversou aqui com a equipe de vocês. Tiraram todas as dúvidas. E aí? Pré-contrato. Aí tudo que foi discutido nesse dia da reunião, esses alinhamentos desses pontos, desde a inauguração, prazo para alocação de sala comercial, para encontrar sala comercial, tudo isso é definido nesse pré-contrato. Então, o franqueado sai daqui já a partir do pré-contrato, então ele já passa a ser franqueado, né? E ele já sai daqui com tudo definido. Então, ele precisa saber que a partir de agora... a brincadeira ficou séria. Realmente ele precisa implantar aquele negócio num determinado tempo. Então ele vai ter todo um suporte da franqueadora, desde a parte inicial de treinamento, tanto que ele vem para o onboarding inicial, que é essa captação, essa apresentação de toda a negociação, isso, que ele vai ter a partir da assinatura do pré-contrato. O que ele vai precisar fazer? Mas me explica só para o pessoal entender. Beleza, eu vim aqui para a reunião, eu sentei com vocês da COF, saí daqui com todas as minhas dúvidas sanadas, assim, tudo ok. Qual o próximo passo depois disso? O que tem que fazer? Eu envio o documento de novo? O franqueado? O franqueado, primeiro ele vai passar por uma capacitação do nosso sistema Mas daí eu já assino o contrato. Suporte. Quanto tempo demora para assinar o pré-contrato? Hoje nós estamos com a logística de assinar no dia. O pré-contrato. Tá. No dia ali já assino o pré-contrato. Já assino o pré-contrato. E aí eu já saio com o quê na minha mão? Por exemplo, já saio com datas para início de treinamentos, né? Tu falou do onboarding, né? Para vocês falarem, a gente sabe como funciona, só para o pessoal entender, né? Como funciona o passo a passo depois que assinou o pré-contrato ali depois da COF, né? Então, hoje nós temos a nossa plataforma de suporte ao franqueado, que tudo que ele vai fazer, a gente tem um modelo lá dentro, né? Então, a partir do momento que o Dr. Rafael comprou determinada cidade, ele vai acompanhar por lá todos os processos. Então, inicialmente é feito um treinamento inicial logo depois da assinatura do pré-contrato, para ele saber como acessar e por onde acessar. Então, a partir desse momento, toda a comunicação ela é afunilada para esse sistema, tá? Após essa apresentação do sistema, a gente faz o onboarding.
faz a alocação da sala comercial, em consonância, isso vai participar do onboarding. Qual que seria a principal diferença entre o pré-contrato e o contrato? Definitivo? Já que, por exemplo, ele está já alocando a sala comercial, então, Sim. na teoria, ele já está com o negócio andando 100% confirmado que ele vai ser feito. Sim, a diferença é que o pré-contrato é feito em nome dos sócios. De quem serão os sócios, né? Os franqueados. Ou possíveis sócios, porque eu posso ter comprado a franquia, mas lá na frente, na hora de abrir, realmente eu vou ter mais 3 sócios. Então, o contrato definitivo ele é feito a partir do momento em que tem o CNPJ criado. Então, a gente orienta que ele seja criado em torno de 4 a 6 meses antes da inauguração da unidade, em virtude de toda dessa parte de fiscalização, registro em CRO, alvarás e toda essa parte mais burocrática. Então, a pessoa que assinou o pré-contrato, ela já está com o compromisso firmado que aquela unidade vai abrir, que ele tem que abrir a unidade. Não é uma coisa tão simples dele apenas decidir, agora não é um contrato definitivo, vou desistir. Até no pré-contrato prevê que, se caso ele venha a desistir por motivos justificáveis, tem multa, dependendo do motivo, né? Tem multa e ele perde a taxa de franquia, Acho que isso é legal, porque às vezes o pessoal pensa o pré-contrato, que é como se fosse, ainda antes do contrato. Eu não tenho nada definitivo. Até porque ele já pagou a taxa de franquia, né? Que depois a gente vai falar um pouquinho. Sim. Mas assim, Melania, só para o pessoal entender, né? Porque passo a passo para ter uma franquia. Então, beleza. Eu recebi lá o lead, que nós falamos lá, eu sou um lead, aí eu entrei aqui no processo de captação. Aí vocês conversaram comigo, qualificou o perfil. Aí eu recebi assinei lá o termo de confidencialidade, recebi a circular de oferta, li ela, vim aqui, conversei com vocês. Aí, assinei o pré-contrato. Eu já saio daqui, no caso da Odontotop, né, e acreditamos que seja de todas as franqueadoras, com tipo um e-book do passo a passo que vai acontecer depois, do nosso formato digital. Mas assim, eu já vou saber. Bom, beleza, o marketing ele vai funcionar assim, a implantação da unidade é assim, as obras eu sei que tem isso a partir do onboarding. Isso. Mas então, no dia que eu assino o contrato lá, eu saio daqui com acesso a um sistema e já com uma data para vir para o onboarding. Onboarding, só para vocês entenderem, é uma reunião, ele significa o quê? A entrada do franqueado para o negócio. Na rede. É uma reunião, um treinamento onde a gente vai explicar todos os processos para ficar bem claro. Porque eu acho que a maioria das pessoas, elas pensam assim, bom, como é que eu vou saber como funciona? Em que hora eu vou saber exatamente? Porque eu só vi no papel até agora. Então, vai ter esse momento que a gente vai vir novamente para a Maravilha aqui, o pessoal senta e daí conversa com todos os setores. Sim. Né? E daí tem uma explanação geral disso, né? Isso. Até porque eles precisam ter uma noção de quando fazer o contato com a arquitetura, quando fazer o contrato com o escritório de contabilidade, com o marketing, como que vai funcionar o processo. A Odontotop, ela gosta muito de processos, né? Então, tudo tem que estar dentro do processo e de um cronograma pré-estabelecido. Então, quando o cara vem para dentro, quando o nosso cliente vem aqui, tá tudo certo, fechou. Tem pessoas que querem inaugurar daqui 6 meses, tem pessoas que querem inaugurar daqui 1 ano, 1 ano e meio. Então, tudo é questão de negociação. Para essas pessoas que vão inaugurar daqui 1 ano e meio, os processos, as fases deles são diferentes de quem vai ter daqui 6 meses. Então, depende bastante. Então, a gente vai fazer o cronograma conforme alguns pré-requisitos. Inauguração, quando que a gente vai começar a achar a sala, porque uma sala comercial pode ser que demore para achar 1 ano, como em 2 meses a gente encontra. Então, como que vai ser a conduta se a gente achar a sala comercial antes? Então, tudo isso tem que ser negociado. Esse primeiro contato, que é para ter um panorama de como vai funcionar a franquia dele, que é o onboarding, ele vai ter numa determinada data, por exemplo. Assinou o contrato, não vai ser amanhã que ele vai receber 100% dessas informações. Sim. Muito provável que a gente vai organizar a agenda dele, porque nada adianta eu explicar para ele hoje se ele vai inaugurar daqui 1 ano e meio. A gente pode fazer algumas atualizações, mas tem que fazer um cronograma. Ele vem aqui, ele vai saber como funciona o marketing, se ele vai ter sistema, se ele não vai ter, como vai funcionar esse sistema, o que ele vai ter na sua mão para disponibilizar para os sócios ou para ele ter guardado. Então, tudo isso é no onboarding. Como funciona o jurídico? Porque muitas vezes não adianta nós falar de um setor que não é nosso 100%. Então, a gente fala num macro,
Quando vem para o onboarding, aí sim, o setor de implantação, o que ela faz? Ela vai explicar detalhes por detalhes. O jurídico, a engenheira civil, como que vai ser os projetos. Então, tudo isso vai ser com cada especialidade. Né? E dando um passinho atrás, só para deixar uma outra perguntinha que talvez surja do pessoal. Esses estudos para cidades, por exemplo, eu decidi que eu quero abrir uma unidade lá em Maravilha, vim conversar com vocês, com o setor de expansão, como é que ele é feito? Ele já é feito antes em algumas cidades, ele é feito depois que vem o contato gostaria de abrir nessa cidade, até porque vocês vão lá ver se realmente é viável ou não, né, abrir naquela cidade. Como que funciona essa parte do estudo da cidade? Hoje nós temos um portfólio de todas as cidades que o Odontotop pode ir no Brasil todo. Então, hoje, todas as cidades que estão mapeadas no nosso objetivo tá lá. Então, tem mais de 2.000 cidades. Nós vamos inaugurar em todas? Muito provável que nesse primeiro momento não, né? Quem sabe um dia sim. Mas estão mapeadas. Por quê? Porque se o Dr. Marco quer abrir uma cidade lá no Acre, hoje nós temos um pré-estudo daquela cidade. Todas estão mapeadas. Vai abrir, está 100% certo, aí sim, nós vamos olhar indicadores micro daquela cidade. Cultura, como que a gente vai chegar com o marketing, se a gente vai invadir mais o marketing digital, se a gente vai ir mais para o marketing de pessoas, enfim, lá local. Então, tudo isso vai ser estipulado pós. Hoje, aquela cidade, ela está 100% certo que a gente vai ir. Agora, como a gente vai chegar, a estratégia que a gente vai usar para chegar nela, pode modificar de lugar para lugar. Hoje nós temos plataformas pagas, inclusive, né? A gente paga 5, 6 mil reais por link, praticamente, por login, só para ter estudo mais aprofundado. Essas plataformas, elas dão desde da média salarial daquele bairro, das pessoas economicamente ativas que estão naquele lugar, então, se elas estão trabalhando lá, se é de noite, se é de dia, então a gente tem esses dados. Tem dados mais mulher, mais homens, então tudo isso a gente tem pontualmente. E é uma plataforma espetacular, né? Hoje é a mais usada no Brasil, né? A que tem mais informação. Para tu ter ideia, tem até quantidade de pessoas que teve Covid em qualquer lugar, em lugares diferentes. Então, realmente nos dá um respaldo muito grande na hora de dizer, esse ponto comercial tem esses pontos positivos e tem esses negativos, né? O que você acha? Então, é uma obrigação do franqueado escolher também, né? Mas a gente pode estar avalizando com números, né? Eu acho que isso que é o mais importante. E dando uma base também, né? Porque muitas vezes o franqueado ele está disposto a se mudar, né? Ele mora em determinada cidade e ele está disposto. Mas ele precisa saber e conhecer a realidade daquela cidade em que ele está indo, né? Porque se ele dá abertura para franqueador dizer, eu gostaria de ir nessas 4, 5 cidades, qual que você indicaria? Aí eu faço um levantamento de dados das 5 cidades, chego para ele e diz, tem essa e essa cidades são mais indicadas, essas cidades são menos, mas não significa que vai dar errado, tá? Então, tá aqui para escolher. Então, esse portfólio, o franqueado tendo na mão, ele vai muito mais seguro, né? Eu acho muito legal uma coisa que a gente sempre fala internamente, e é muito válido, que a gente trabalha com os sonhos das pessoas, né? Às vezes é o investimento de uma vida de uma pessoa. Então, o que a gente tiver de melhor e mais completo para disponibilizar para essa escolha, para essa decisão do franqueado lá na ponta, eu acho que tudo é bem-vindo, né? Por isso de estar sempre incomodado, né? Porque a gente sabe, é importante que o franqueado, ele busque entender a marca, porque muitas vezes ele acaba caindo em algumas frias, né? A gente que percorre aí o Brasil e conhece muitas empresas franqueadoras, e eles acabam caindo em algumas frias, porque na força da emoção acaba assinando, né, coisas e não tem noção do que vai vir depois. Porque o grande diferencial de uma franqueadora é isso, é o suporte, é o estar incomodado em fazer a operação dar certo lá na ponta. Porque senão não precisava uma franqueadora, né? Convenhamos. Sim. E mesmo, como a gente falou primeiro do onboarding, você falou do suporte agora, Cristiano, mesmo após o onboarding, a gente dá total suporte para o franqueado. A gente não deixa ele abandonado, esquecido. Não, até o momento da inauguração, ele tem toda uma equipe
de implantação, de suporte, de jurídico. São setores diferentes, Isso. né, Melania? Que vai indo por fase, Isso né? aí. Um E faseamento. depois da inauguração mudam as pessoas, mas não muda a forma do suporte. Porque a essência do franchise é o suporte. E você sabe que esse passar o bastão a gente usa bastante, que é de passos a passos, né? Passou pela expansão, depois vai para a implantação, é uma maratona, né? Então é passar o bastão literalmente, porque eu da expansão, eu vou dar o meu gás para conseguir o máximo de performance possível, entregar o melhor franqueado para a implantação, pegar ele e dizer, daqui para frente eu vou assumir e vou dar o meu máximo. Então esse passar o bastão, com certeza, nos leva muito mais longe, né? Sim. Rafa, a gente sabe que o Brasil é um país mega empreendedor, né? É considerado aí o país mais empreendedor do mundo. Porque as pessoas realmente elas têm coragem, né? Então, elas têm coragem. Muitas vezes, elas não têm condições financeiras, mas elas têm a coragem, né? Muitas vezes, elas não têm um conhecimento intelectual do que é um negócio, mas elas têm coragem. E é por isso que o Brasil ela é um dos países mais empreendedores e é um dos países que mais fecha negócios, né? Então, nós temos essa balança aí que ela precisa, de alguma forma, tentar ser equilibrada para que a gente fala muito do país do futuro, né? Do agro, enfim, a gente sabe que o empreendedorismo na veia do brasileiro ele é fundamental para que a gente se torne, sim, o país, não só nas estatísticas do futuro, né? Que a gente seja um país realmente melhor para nós, para os nossos filhos, enfim, para todas as pessoas. Então, eu quero te fazer uma pergunta bem específica, Rafa. Tu que está à frente aí da expansão da Odontotop, se eu não tenho todo o dinheiro, né, para ter uma franquia, independente se é Odontotop, enfim, qual que é a recomendação do time de expansão da Odontotop? Se eu não tenho todo o dinheiro, ou se eu quero, se eu tenho vontade, como funciona isso? Qual que é a orientação de vocês? Porque eu acredito que deve entrar muito lead, né? Sim. Hoje, o que a gente precisa? A primeira coisa que a gente precisa é ter pessoas que vão estar na operação e que vão realmente estar vestindo a camisa, abrindo e fechando o cadeado, né? 7 horas da manhã, 9 horas da noite, enfim. Eu achei que era só 8 horas por dia. Não. Empreender é muito mais que 6 horas por dia e muito mais que final de semana, né? 24 horas pensando no seu negócio. Então, tendo essa vontade, a gente já tem um grande passo pela frente. Porque investidores, hoje, tem muita gente querendo colocar dinheiro. Tem muita gente querendo investir. Mas como que a franqueadora vai recomendar o investidor se o cara não está vestindo a camisa lá? Então, realmente, se nós temos essa primeira pessoa, vai ter muitos investidores querendo colocar o dinheiro no negócio. Então, ele não precisa vir com todo o dinheiro, né? Muitas vezes não. Claro que nós vamos ter que fazer um filtro. Nós temos já uma lista de espera para investidores. Só para o pessoal entender, investidor é aquela pessoa que só vai colocar o dinheiro, ele não vai estar na operação. E quem vai estar na operação, ele tem que estar sabendo disso, né? Que o fulano lá, ele só vai colocar o dinheiro, ele sabe do tempo de retorno, ele sabe a rentabilidade, ele sabe que não é no segundo, terceiro mês que ele vai receber dinheiro. É aquele investidor que ele não incomoda se está no modelo certo, se o modelo de negócio está sendo colocado em prática. Então, às vezes ele coloca ali 300, 500, 600 mil e quem está na operação bota 300 mil. É legal que tu falou isso, Rafa, porque eu vejo muito, assim, em algumas redes e dentro do franchise como um todo, né? Hoje o franchise é responsável por quase 3% do PIB do Brasil, né? Então, nós temos uma representatividade muito grande a nível nacional. E eu vejo muito, assim, às vezes o pessoal... vou me aposentar, vou comprar uma franquia, né? Vou sair do meu negócio e comprar uma franquia. É totalmente... Claro que tem algum modelo de negócio que talvez seja preparado para isso, né? Mas é totalmente o contrário. Você ter uma franquia não significa que você vai poder descansar, né? Ter uma franquia é um negócio como qualquer outro, né? Você precisa se tornar um empreendedor lá na ponta. Foi legal que a gente trouxe aqui, né? Porque o título é Passo a Passo para ter uma franquia. Um dos passos é se dedicar ao negócio, né? Não tenho todo o dinheiro, vou ter sócios. Beleza, vou ter que conviver com os sócios. Dentro da esfera sociedade, onde você vai discutir num nível de organização, tá tudo certo. Lá no operacional, a gente sempre fala assim, lá no operacional, você é um franqueado, você é o gestor do negócio, você vai entregar produtividade, você vai ter que abrir e fechar a tua loja. Então,
basicamente isso, você não compra uma franquia para tirar férias, né? Para sair de férias. Escutei um dia um podcast, pessoal do setor de franquias, e eles falaram exatamente isso. Que às vezes vem uns leads, não sei se já aconteceu para ti, Rafa, e os caras falam assim, tá, mas daí eu tenho direito a férias, a 13º? Aí o cara falou, não, tu não tem direito a férias, a 13º, porque tu tem um negócio, né? Então, basicamente é isso. Quem acha que vai comprar uma franquia para ter direito a férias 13º tá muito enganado, gente. Tem que trabalhar. Leia Coffee. Né? Leia Coffee, né? Tem um perfil de franqueado que vem e ele diz, eu queria ser sócio sozinho. Mas ele não tem o valor total. E muitas vezes, eu tenho 500 mil reais. Mas hoje, para você botar uma franquia Odontotop, você precisa ter no mínimo em 930 mil reais. Se você não ter todo o valor, você precisa ter um sócio. E se você quiser ser sozinho, você vai ter um negócio de 500 mil reais. Agora, se você quiser ter pessoas do teu lado, ter um negócio que te dá todo um suporte, você pode ter 30% de 1 milhão, milhões. É a pizza, né? Quanto maior a pizza, é aquela história. Tu tem que aprender a dividir as coisas, né? Tem que... É perfil, gente. Não adianta, é perfil. Nós voltamos lá e estaca. Tem que ter o perfil para ter uma franquia, ser um franqueado. Tem que ter o perfil para trabalhar com sócios. Porque é natural que você não vai... Cada um aqui é diferente nessa mesa, né? Então tem que ter um perfil para conseguir ter um relacionamento, né, com pessoas. Mas esse é o legal do franchise, né? Isso é uma coisa, por isso que eu trouxe essa pergunta aqui para nós debater um pouquinho isso. E até é legal falar também sobre, vocês devem receber bastante pessoas que são acadêmicos de odonto ou recém-formados em odontologia. Qual que seria às vezes essa pessoa não tem ainda o valor para investir lá, mas ela gosta do negócio, gosta da marca, por exemplo. O que vocês indicam essa pessoa a fazer? Ela abrir um consultório e ficar lá tentando buscar o dinheiro para investir? Qual que é a indicação hoje? Hoje, para abrir uma Odontotop, ele não basta ser dentista, né? Ele tem que ter um grau de operação maior, ele tem que ter uma gestão de pessoas, a não ser que ele traga com ele como sócio outras pessoas, né? Há um gestor lá que saiba trabalhar com pessoas, que seja proativo, enfim, toda essa questão. Mas hoje não basta ser dentista, né? A Odontotop realmente ela tem um filtro muito maior, né? A boca do funil ela é um pouco mais estreitada justamente para tentar filtrar o máximo e as nossas... não adianta ter 1.000 clínicas, né, com faturamento super baixo. O esforço é muito maior, né, para um faturamento muito menor. Então é melhor a gente qualificar bem as pessoas, inaugurar 2, 3, 4 clínicas por mês do que inaugurar 30 num mês. Então esse é o objetivo. Essas pessoas novas que estão vindo, elas vão ter que se especializar. Elas vão ter que provar para nós. Não é mais uma questão de nós tentar vender o Odontotop propriamente. As pessoas têm que estar profissionalizadas, ela tem que saber o que ela vai estar vendendo, porque lá na ponta o paciente vai exigir. Então, quando ele sentar na frente do paciente, ele tem que saber se vai um implante, se não vai, se dá para fazer, se não vai. Por mais que a Odontotop tem toda a parte de treinamento de vendas, mas a parte técnica vai depender dele. Então, hoje nós temos clínicas da Odontotop que precisam profissionais também, então eles podem estar adentrando nessas clínicas, né, buscando conhecimento. Então, essa é a indicação, buscar conhecimento, né, vestir a camisa, mostrar o porquê que eles querem entrar na Odontotop. E o legal deles poderem entrar em algumas unidades que têm essa necessidade, porque eles já vão conhecer a cultura da empresa, né? Já vão saber, cara, a empresa funciona dessa forma, o atendimento é feito dessa forma, então quando eles forem abrir o negócio deles mesmo, eles já sabem se é aquilo lá que eles querem. E assim, levando para um lado para outros ramos também, né? Uma dica que a gente dá é o cara se tornar cliente da marca, né? Se torne cliente da marca, compre da marca, né? Busque se relacionar com franqueados da marca, né? Converse com franqueados da marca. Isso vai desbloquear muitas dúvidas que você tem, né? Não agir por impulso, né? Eu acho que até estava pensando aqui enquanto a gente falava, a gente está trazendo muitos pontos desafiadores dentro do franchise, né? Porque a gente poderia vir aqui só falar coisas boas, mas é que isso é essencial. E o próprio julgamento, né? O possível franqueado, o cara que está interessado em comprar a franquia lá na frente, se torna cliente da marca, paciente de uma Odontotop. Tu já vai passar por todos os processos dentro da clínica, né?
Então, tu já vai ter uma noção, não, mas é isso que eu quero, é dessa forma que eu me vejo daqui 5, 10 anos, é isso que eu quero fazer, é dessa forma que eu quero trabalhar. Então, eu acho que é muito humanizado, mas se o cara tem interesse em realmente conhecer a Odontotop e o modelo de negócio da Odontotop, tem N formas, né? Tu sabe que essas últimas 2 franquias que a gente vendeu semana passada, ele era cliente da Odontotop de uma cidade. Ele fez todas as facetas lá e ele viu o quanto foi legal ser atendido lá, o atendimento das secretárias, aquela constância desde o primeiro passo que ele deu ali na frente até ser entregue o procedimento dele. Então, esse é um canal de captação que eu falava lá no início, né? O padrão que as unidades têm. E é uma unidade totalmente longe das que eu estou mais próximo. E eu sei que as unidades que eu estou, elas estão tratando da mesma forma. Esse atendimento que está tendo lá, está tendo nas próximas minhas também. Então, a gente sabe que realmente a fórmula da Odontotop está dando certo e está nos dando fruto, né? Porque esse investidor com a dentista compraram 2 unidades, né? E com certeza vão ser unidades que eles vão vestir a camisa e vão fazer o mesmo tratamento. Muito bom, gente. Não acabamos, tá? Estamos apenas começando, porque eu tenho uma lista de coisas que eu vou perguntar para vocês e cada vez surgindo mais dúvida. Hoje não tem ninguém perguntando, né, Marco? Mas porque a gente tá fazendo um podcast gravado aqui, né? Porque o horário de vocês, a gente sabe que é bem complexo de conseguir vocês para nós conversar. É importante e hoje destacar. É importante Gravado destacar. sem cortes. Sem cortes, porque é difícil uma agenda com esses caras, né? Eles estão o dia inteiro aí fazendo reunião, enfim, é complicado fazer agenda com eles. Mas assim, nós falamos sobre contratos, falamos sobre circular de oferta de franquia, né? E não falamos sobre a taxa de franquia, assim, o que é a taxa de franquia, né? Para quem tem interesse em comprar uma franquia, o que é, Melânia? A taxa de franquia, explica para nós. A taxa de franquia, então, ela é como se fosse o investimento inicial do franqueado e ele dá qual é o direito do franqueado a partir disso. Reserva da cidade, né? Obviamente. E ele dá suporte a todos os treinamentos iniciais que o franqueado vai passar aqui até a inauguração da unidade. Desde onboarding, acesso a sistemas, treinamento de vivências lá na ponta, o treinamento de imersão que a gente faz aqui na franqueadora um tempinho antes da inauguração da unidade. Então, é todo esse custo, locação de sala comercial, estudos de cidades, visitação na cidade para definição de ponto. Então, todo esse gasto inicial que a franqueadora vai ter, com certeza vai ter com a implantação dessa unidade, é custeado por esse valor taxa de taxa de franquia. E o próprio uso da marca, né? Então, ele poderá usar a marca lá de forma que vai estar tudo explicado, mas é o uso propriamente da marca. Daquele período estipulado em contrato, né? Eu gosto de falar que é como uma joia de clube, por exemplo, né? Tu compra lá, tu paga uma taxa, R$2.000 a joia, perfeito, e você pode usufruir daquele espaço. Tem a mensalidade ainda para pagar mensalmente, né? Que seriam os royalties, que é o próximo passo, né? Eu acho que ficou bem explicado aqui, no passo a passo até a inauguração. Nós temos aí o recebimento da COF, temos a assinatura do pré-contrato, do contrato, a escolha de sala comercial, né? O pagamento, né, da taxa de franquia, todos os setores trabalhando juntos para fazer a grande inauguração, né? E a partir da inauguração nós temos... a gente sempre fala assim, não existe almoço grátis, né? Uhum. Não existe almoço grátis. Se alguma franqueadora está falando para vocês que não vai cobrar royalties, desconfie. Tem alguma coisa errada. Provavelmente ela não vai te dar suporte, tá? Provavelmente. Salvo que a pessoa nasceu para... não, mas daí tem. De certa forma está cobrando, né, Rafa? Então, assim, não tem como ter almoço grátis, né? Então, depois de inaugurada a unidade, a gente tem mais 2 taxas que eu vou trazer aqui, que são... os royalties e o fundo de propaganda, né? Eu vou pedir para vocês explicarem um pouquinho sobre os royalties e também sobre o fundo de propaganda. Depois eu pedi a contribuição do Marco para falar sobre o fundo de propaganda também, porque é algo muito relacionado ao marketing e é interessante que as pessoas entendam bem sobre isso, sobre onde é colocado cada centavo que vem desses valores, né? Porque as franqueadoras elas precisam reinvestir na sua estrutura e o dinheiro que vem do fundo de propaganda ele precisa ser investido de forma correta e não é só isso que você tem que investir no marketing, porque muitas vezes as pessoas confundem, né, Marco? Uhum. Então é isso que eu quero que vocês entendam nas explicações sobre
essas taxas que vêm depois, que são necessárias para a sobrevivência e para a melhoria do processo de uma franqueadora, do ecossistema do franchise. Sim. Os royalties, na verdade, eles são devidos mensalmente, né? Um percentual sobre o total de faturamento da unidade. Algumas são sobre faturamento, algumas são sobre, enfim, fluxo de caixa, algumas são... Mas Isso. ele é contabilizado. No nosso Isso. caso, é sobre faturamento. Sobre faturamento. Né? E esse valor, o que é esse valor? O que a gente faz com esse valor que é pago pelas franquias? Como você bem colocou, é toda a reestruturação e atualização da franqueadora como um todo, né? Mas é todo o suporte que a gente presta para as unidades, né? Desde parte jurídica, contábil, marketing, tudo que a gente oferece para a franqueadora, para a franquia, desculpa, lá na ponta, sai desse percentual, né? E é dali que vem o lucro da franqueadora. Isso porque aí. a franqueadora é um negócio. Precisa Então, ter ela precisa lucro. ter uma margem de lucro no final também. Então, além de construir, inovar e melhorar, ela precisa ainda ter um lucro no final, gerar um caixa, porque ele é um negócio, sim. Sim. Eu acho que, exemplificando um pouquinho, dando exemplo, é como se a franqueadora fosse um colaborador, um funcionário, e a unidade vai pagar esse funcionário para oferecer alguns processos, para oferecer algum suporte. Então, esse royalties é o salário que vai ter para a franqueadora, para nós oferecer todo o suporte. Né? Então, é mais ou menos isso. E o fundo de propaganda, Melânia, Rafa, como é que vocês explicam lá para o franqueado, quando ele vem para comprar uma unidade, como vai funcionar essa parte dos royalties e também do fundo de propaganda? Eu gosto muito de separar quando eu faço essa reunião, porque muitos acham que, até depois o Dr. Marco vai citar separado ali o fundo de propaganda, para que ele é usado, porque muitos acham que todo esse 7% vem todo para franqueador. E não, é 6% dos royalties, que é como se fosse o salário, e 1% é o marketing geral. Para quê? Para fortalecimento de marca. Então, esse valor, bem no fim, ele acaba retornando de uma forma de fortalecer a marca. Então, é aquele marketing que a gente utiliza em todas as regiões, ou que pelo menos tenta pegar o máximo possível de região para fortalecer a marca, para levar a marca para todo mundo. Então, esse que é o marketing geral. Esse valor ele vai numa conta totalmente separada, né? Uma vez por ano a gente faz uma prestação de conta sobre isso, que o franqueado ele pode pegar na mão e ver, foi usado 5 mil para lá, R$1.000 para cá, então ele sabe exatamente, né, doutor? Isso. A taxa de marketing, o que é legal do pessoal ficar bem ciente, que ela não pode ser usada para outra coisa. Então, todo o valor que entra, ele só pode ser direcionado para marketing. Vai todo o valor para uma TV, por exemplo, fazer publicidade? Não. Nós temos várias estratégias que podem ser usadas. Então, vai desde a equipe que faz a estratégia de marketing, as campanhas, então são coisas que às vezes o franqueado recebe lá todo mês uma campanha com vários vídeos de altíssima qualidade, então esse valor vai para a confecção dessas campanhas também, e daí sim, várias outras publicidades que são feitas. O legal do pessoal é entender que ele é segmentado por região, então todo mundo que paga tem que ter algum tipo de benefício. É claro que tem regiões que têm uma concentração maior de unidades, então elas teriam um valor maior a ser investido. Aquele valor ele pode ser investido daquelas unidades, ele pode ser investido mais na região delas, como por exemplo assim, para o pessoal entender, nós temos 100 unidades no oeste de Santa Catarina e uma unidade no Acre. A unidade do Acre ela vai receber o seu fundo de marketing condizente com o valor que ela está repassando para a franqueadora. É óbvio que quando é uma unidade, ela vai receber muito mais do que ela está pagando, porque ela vai ter a mesma campanha, os mesmos investimentos. Mas é um valor médio, Marco, que é dividido na rede? Ou a gente, por exemplo, ela faturou X, vai ser em cima do faturamento dele? Não, é um valor médio. Valor médio, não né? tem muito como ter... Nós estamos em Santa Catarina, por exemplo, né? Santa Catarina a gente sabe que é um estado que concentração. recolhe muito mais impostos, mas a gente não necessariamente vai receber mais de volta, né? Não. Então, tem uma equidade nisso, Isso. né? Mas, por exemplo, as unidades juntas ali daquele estado, elas podem fazer uma ação mais localizada dentro do estado delas. Que elas impacto têm, maior, né? Ela tem um impacto maior no fluxo delas. Mas isso é muito bem... A gente tenta fazer essa divisão muito bem feita para fazer essas mídias. Daí sim, além das partes estratégicas e campanhas, aí são mídias mesmo. Aí é alguma na TV, outdoor, são várias mídias para construção de marca. Dificilmente a gente vai fazer uma campanha
numa unidade, numa cidade específica que só atinge aquela cidade. Essas campanhas elas sempre são ou regionais ou nacionais. Não tem muito sentido a franqueadora fazer especificamente dentro de uma cidade só, né? Eu acho que é bom lembrar também que esse valor do marketing geral, ele não tem nada a ver do marketing interno de cada unidade. Nada a ver, perfeito. Isso mesmo. Esse valor ele é para construção da marca, mas tirando isso, a gente tem a mídia que é feita local, na cidade. Então, por exemplo, a franqueadora vai ter uma mídia num outdoor, que o paciente, quando ele for lá para o litoral, que vamos dar um exemplo aqui de Santa Catarina, o paciente sai aqui do oeste, vai lá para o litoral, ele vai passar em um outdoor da franqueadora, porque o fluxo de pessoas ali é muito grande, então ele vai ter essa visibilidade. Mas dentro da cidade, por exemplo, a unidade vai ter que ser responsável por fazer o marketing ali, porque a gente entende que é uma construção. Tanto o marketing que é pago pela taxa de marketing, que é o marketing mais global, quanto o marketing da unidade, eles vão se complementar para aí sim atingir o paciente lá na ponta. E o legal é a comunidade, né? As unidades mesmo, a gente trabalha muito com isso, com um espírito de comunidade. Então, a unidade que faz o marketing dela lá local, ela acaba influenciando nas outras. Ecossistema, né? Redor, um ecossistema. É legal a gente frisar aqui que nem todas as franqueadoras trabalham dessa forma, né? Sim. Então, nós temos franqueadoras que cobram mais taxa de marketing e já fazem tudo, fazem o local, o nacional, enfim, né? Por opção, a Odontotop trabalhou dessa forma por questão de modelo de negócio mesmo, né? Inclusive, né, reforçando a questão dos royalties também, né? Então, nem todas a taxa é igual, ele vai variar. Então, depende de cada franqueadora, pode variar a taxa, o modelo dentro da franqueadora pode variar a taxa, a região do país pode variar, então por isso que tem que ler a COF, né? Então, é exatamente cada por isso. Contrato é um Cada contrato é um contrato. Inclusive, esses dias me pediram, Cristiano, mas muda o contrato, né? Fiz uma entrevista com o pessoal lá da URI, do direito da URI, e eles me perguntaram lá da universidade, né? Vocês mudam o contrato para cada pessoa? A gente muda alguns pontos, mas a essência ela é a mesma, né? Então, a gente adequa a realidade, por exemplo, local, exclusividade de território, data da inauguração, mas o material que é feito a xícara a gente não muda, né? Salvo que a gente consiga melhorar, né? E provar. E volto a falar, mas a gente vai mudar depois que a gente testou em unidade própria, né? Então, porque o franqueado ele não pode sofrer o impacto de ter que testar algo, né? Então, por isso que a gente é mais firme em algumas coisas. Outro item que eu gostaria de falar aqui, né? A gente fala tanto eu vou lá, eu falo porque tô fazendo o papel do futuro franqueado aqui, né? Com vocês. Tempo de retorno, payback, né? A gente vê tanto isso, já estampado lá. Tempo de retorno, 18 a tantos meses. Já vamos engatar aqui no tempo de retorno, porque faz parte margem de lucratividade de 35%, né? Nem vou entrar em detalhe, eu quero que vocês comentem sobre isso, só comentem. Hoje, até essa semana passada... Payback, né? Payback é o termo que é usado aí. Nós respondemos até um questionamento, porque eu coloquei lá a média de 25% de lucratividade, né? 23%. E aí ele questionou, meu Deus, só 23%? 23% é difícil um negócio que dê uma margem de 23%. Mas, enfim, aí ele questionou isso. Aí eu falei, cara, tem muitos fatores que podem influenciar. Desde a gestão do franqueado lá na ponta, a negociação dos insumos, a negociação com os dentistas. Hoje nós temos clientes na rede que faturam 30%, 35%. Vai ser todas que vai faturar isso? Não, muito difícil, né? Mas uma média de 25% é o que hoje a gente tem na rede. Então, a nossa rentabilidade está girando em torno de 25%. Tem aqueles gestores que estão iniciando, que estão com 15%, 20% e 30%. Então, isso é uma questão mesmo de gestão da própria unidade. Questão de payback, tempo de retorno do seu investimento. Hoje a gente trabalha muito com prestação de serviço. E quando a gente presta um serviço, a gente tem que vender e só depois entregar na questão odontológica. Então, depois da venda tem a entrega. Até que a gente não entregar, a gente não tem os custos variáveis, que é o dentista, é o material que vai ser utilizado, as bonificações de alguns produtos, enfim. Precisa ter a entrega.
Então, a nossa rentabilidade, o nosso payback, ele está muito em cima da entrega, né? Entregou é onde vai tirar a rentabilidade. Então, hoje, o tempo de retorno ele dá em torno de 18 a 24 meses, né? É um passível, hoje a gente vê nas unidades, tem unidades com 12 meses de payback, né? Então pode variar bastante. Se for fazer isso sobre a venda, né, Rafa, é legal frisar aqui que 99% das franqueadoras do setor de serviço calculam isso sobre a venda. A margem seria muito maior, mas é que vender é um indicador. Vender não significa dinheiro no caixa, né? E se nós começar a comentar, nós vamos entrar numa outra esfera que vai um podcast aí. Mas assim, é importante que as pessoas entendam isso e consigam analisar a diferença, né? Para nós é melhor deixar o cara entrar no negócio consciente com os pés no chão do que botar o cara para dentro por botar. E é importante que você que vai analisar isso vá a fundo. Leia Coffee, né? Hoje nós temos experiência em dizer que ele pode ter um tempo de retorno de investimento de 7 meses, 6 meses. Né? Nós temos já clínicas dados para isso, né? Só que não tem por que falar dessa forma. Rafael, já vou emendar agora aqui numa questão, já que tu falou nisso, né? Temos clínicas que já têm o tempo. O que eles fazem que chega nesse resultado? Então, nós vamos ter que fazer um podcast com eles, porque é muitas coisas, né? Será que é muitas coisas? Na verdade, é fazer o básico bem feito, né? O básico bem feito já resolveria muitas questões hoje, muitos estresses desgaste entre franqueadora e franqueado por não fazer o básico. É pegar aquela receita que a Melânia manda lá para eles, os manuais e tudo mais, e botar em prática. E muitos franqueados não fazem isso. E aí, dificilmente não vai dar certo, mas vai dar menos certo do que poderia dar. Então, eu acho que essa é a palavra mesmo de fazer o básico bem feito. Sabe, Rafa, nós que somos dentistas aqui, né? A Melânia já vem da área contábil, enfim, não é dentista, mas é quase dentista aqui dentro, né? Porque a gente fala de dente a vida todo tempo, né? Mas nós somos dentistas, né? E a gente sabe que a área de serviço, né? Principalmente a odontologia, ela é um oceano azul. Nós temos uma oportunidade imensa de explorar, né, áreas que ainda não, pessoas que ainda não frequentam o dentista regularmente. Então, só para vocês terem uma ideia, nós temos mais de 50% da população que não frequenta o dentista anualmente, né? Nós temos mais de 20 milhões de pessoas que faltam dentes, são desdentados totais e não tem dentes na boca, né? Então, nós temos um mar aí pela frente. E a gente sabe que, às vezes, a facilidade, né, de você estar no mercado, ela te deixa com uma musculatura muito mais... te deixa acomodado. Essa que é a verdade. E eu vejo muito isso, assim, muitos profissionais da nossa área que, na nossa graduação, enfim, saíram e acharam que iam ganhar muito dinheiro, que era só abrir o seu consultório, que ia dar muito certo, que não sei o quê. E existe muito isso ainda. Sim. Porém, eu gosto de comparar a odontologia com as redes de farmácia e com as redes de lojas, varejo em si, né? A odontologia está indo para esse caminho. Gestão, processos, né? A informalidade acabou. Né? Nós ainda temos dentistas que não tiram nota fiscal, para ter uma ideia. É um absurdo isso. Né? Então, assim, a informalidade ela acabou e não vai acabar. Ela acabou. Só que ainda tem muita gente que não se ligou disso. Então, quando você vem para um modelo de negócio, é legal, Rafa, que tu falou assim perfeitamente. Segue a receita. Quando você for para o modelo de negócio, primeiro tu analisa. A gente falou aqui, 1 hora a gente falou em analisar a documentação, em analisar o negócio, o know-how, que é um outro termo que a gente usa no franchise, que é o quê? O conhecimento que você vai receber quando comprar uma franquia. Analisa aquilo. Visita franqueado, liga para franqueado, compra produto, tem um relacionamento para dizer assim, nossa, realmente, é isso que eu precisava. É esse o negócio. Agora, quando tu disse, é esse o negócio, incorpore aquele negócio. Vista a camisa. Siga a receita do bolo. Siga a receita do bolo. O nosso setor, ele dá certo. Ele dá certo. Mesmo o cara não seguindo 100% a receita, ele vai dar de alguma forma certo. O cara tem que ser muito ruim para dar errado. Mas muito ruim para dar errado.
Essa que é a verdade, Sim. né? Só que se o cara seguir, o atrito ele é muito menor. Ele é muito menor. Eu vejo, Rafa e Marco, Melânia, eu vejo muito as franqueadoras, né? Quando elas atingem um nível, e isso é legal para os franqueados que irão adquirir uma franquia, prestar atenção. As franqueadoras, quando elas atingem um nível, elas começam a clusterizar os franqueados. Criar grupos de franqueados, né? Onde o cara que dá mais resultado, ele tem não é deixado de dar suporte para ninguém. Mas o cara que segue o modelo de negócio, que é franqueado de verdade, que fala assim, não, comprei uma Odonto Top, eu li, eu sei que se eu seguir isso aqui vai dar certo. Esse cara, a franqueadora, normalmente ela olha com mais bons olhos. Né? Ela dá mais energia, ela entrega mais energia. Então, prestem atenção nisso. Se você entrar para um modelo de negócio, né? Então, mais uma dica de ouro aqui, entre para valer, tá? Entre para valer. Não entre para querer mudar muitas coisas e achar que... Porque aí, cara, uma hora a conta chega, né, Melania? Chega e esperamos que não seja por via judicial, né? Então, é legal que a gente trouxe isso aqui porque, cara, o cara vai ser franqueado. Da Odonto Top, da Cacau Show, da Piccadilly, da que seja o que for. Leia, analise, tá? Busque se inteirar para ver se aquilo realmente... Tu gostaria de vender calçado, vender chocolate, vender serviço de odontologia, né? E aí, se você entrar, se você assinar, vai com tudo. Sim. Vai com tudo, né? A gente vê hoje que o gestor e o avaliador, eles são os dois pontos cruciais dentro de uma unidade, né? Dentro de qualquer uma das 33 unidades que a gente tem em operação, eles são pontos-chave. E depende muito deles todo o alinhamento da equipe, né? A equipe performando para chegar nos resultados que o Dr. Rafael coloca, a equipe precisa estar muito bem alinhada. E isso depende muito do gestor e do avaliador. Então... Eu fico imaginando como que as franquias enormes, McDonald's, Starbucks, enfim, como eles conseguem filtrar um certo perfil, porque o que acontece? Tem muita gente que acha que quando compra uma marca, essa marca vai te entregar automaticamente os clientes lá na ponta. E eu vejo muito isso nas franquias. Eles compram a marca e acham que está tudo certo. Daí por diante é por conta da marca. Se não entrar cliente, se não entrar paciente, enfim, dentro da clínica, é por culpa da marca. Porque eu comprei a marca, então automaticamente eu vou receber. Eu acho que não é por esse lado, né? Então esse comprometimento que o franqueado tem, com certeza vai fazer diferença. E sempre vai dar mais resultado. E é mesmo como o Cris falou, né? O atrito ele diminui e seguindo a fórmula, o que a franqueadora está passando, vai ter um resultado melhor lá na frente, né? Toda a construção do trabalho vai ser mais facilitada. Sim. Né? Muito bom, gente. Acho que nós vamos agora para a nossa última hora de podcast, né? Tem muito conteúdo aqui ainda. Vamos marcar um outro, né, Marco? Eu acho que tem que marcar um outro, senão o pessoal enjoa, né? Mas eu acho que é legal a gente finalizar aqui, Rafa, Melânia, Marco, né, falando um pouquinho sobre, a gente falou já bastante, mas da clareza do papel das partes lá na ponta. Eu acho que isso sela muito bem a importância de, eu quero ser um franqueado. A clareza disso, né? A gente fala muito do barco, os dois têm que remar para o mesmo lado. A gente falou um monte de situações aqui que tem muita gente que fala, mas eu não vou entrar para uma franquia, tá louco? É muito complexo? E não é, gente. É só ter clareza. O papel das partes. Se cada um fizer a sua parte, a franqueadora fizer a sua parte, o franqueado fizer a sua parte, pode ter certeza que vai dar muito certo. E os números, eles provam isso para nós, né, Melania? Sim. A gente sabe que no mercado do franchising, apenas 8% fecham seus negócios após 5 anos. Cara, e esses 8% eu tenho certeza, eu sei o que acontece. Sei o que acontece. Senão não fecharia. Pode ser um erro do franqueado ou pode ser um erro do franqueador. Alguém está errando na receita. Sim. Tá? Alguém está errando. Enquanto uma empresa normal, né, o cara empreendedor que vai lá e abre o seu negócio sozinho, sem uma estrutura por trás, sem uma equipe de marketing, de expansão, de consultoria, de inovação, de criação de novos produtos, a gente sabe que mais de 50% fecha após o mesmo período. Né? Então, a clareza no papel das partes, né, Melania, né, Rafa, Marco, é essencial. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho
o sentimento de vocês quanto a isso, né? O quanto vocês entendem que isso impacta lá na ponta em a gente ter essa visão enquanto franqueadora e enquanto franqueado. Não adianta só cobrar do franqueado e a franqueadora não ter essa consciência do papel dela, né, Melania? Sim. Por isso que a gente fala, volta lá na COF, né? É muito importante que leiam a COF, porque lá tem bem claro qual é o papel de cada um. E hoje a gente percebe que nós temos um portfólio de fornecedores, um exemplo bem básico. Não adianta ele entregar a lista de fornecedores para o franqueado se ele não vai dar o andamento necessário para aquilo. Eu preciso comprar um móvel, eu preciso fazer um armário. Nós estamos dando o fornecedor, mas o franqueado precisa fazer a parte dele. Precisa ver qual é o móvel, qual o projeto, eu preciso ir atrás disso. Então, a franqueadora está aqui para dar o suporte total e necessário para a implantação dessa unidade e o bom funcionamento dela. Mas o franqueado lá na ponta, ele precisa ter a consciência que ele precisa fazer o que a gente pede. Porque nós não estamos falando por falar. Como foi falado durante todo o podcast, a gente testa e aplica. Testa e aplica. Nós não estamos falando sem base, sem conhecimento, ou tentando fazer com que o franqueado cumpra alguma coisa que é um capricho da franqueadora. Não, realmente a gente sabe que dá certo e por isso a gente pede para eles fazerem. Até porque se der errado, nós vamos tudo pro mesmo buraco. Inclusive. Essa que é a verdade, né? Eu acho que a palavra mais importante é comprometimento, né? Essa pergunta é comprometimento. Porque quando tu entra num negócio, tu entra sabendo o que tu vai fazer. Se eu sou dentista e vou estar na operação e me falam que eu vou ser avaliador lá dentro, eu vou ser avaliador. Eu vou ter que seguir o que me falaram. Se eu entrei aqui na franqueadora com o papel de diretor de expansão, eu tenho que focar na expansão. Eu não posso ir lá decidir o marketing, decidir a implantação. A minha função é a expansão, então eu tenho que focar nisso. Eu tenho que apresentar resultados para isso. Se eu for contratado como gestor, cara, se eu não sei, Melania, Aline, o que faz um gestor? Ele vai ter aula para isso, ele vai ter treinamento para isso, ele sabe o que ele precisa fazer. Se ele vai ir para outro lado, daqui a pouco ele vai querer se meter lá no trabalho do dentista, não sei, querer atender, cara, não é o papel dele. Então, as partes, eu acho que está muito mais com comprometimento. Se tu tá dentro de um campo e você é contratado para ser atacante, não tem por que você ir lá na zaga e querer mandar o pessoal para frente. Tu pode ajudar, pode né? ajudar. Mas o teu papel é entregar resultado naquele setor. É resultado. Comprometimento. Se a zaga não tá performando, não é atacante que vai receber a paulada. Se o teu setor tiver 100% certinho, organizado, pode ir. Viu? Vamos dizer assim, ó, se o cara tá com vantagem no jogo, né? E o cara fala, não vamos administrar, volta aqui, vamos ajudar aqui atrás. Né, mais ou Marco? menos isso. Qual a tua opinião sobre isso, Marco? Sobre o papel das partes? Não, realmente, acaba facilitando muito o trabalho, né? O problema é mesmo o entendimento. Eu acho que o que tu falou que é legal é que às vezes quando a gente passa, a Melania também falou isso, quando a gente passa algo da franqueadora para o franqueado fazer, às vezes parece que na cabeça deles é um capricho. É que a franqueadora quer fazer isso porque eles querem fazer, mas realmente é porque é um processo validado, é uma coisa a mais que vai ter na unidade, mas a gente sabe, porque já foi testado em outras, que vai aumentar a performance, a unidade vai vender mais, lá no final vai dar mais resultado. Porque para a franqueadora, para vocês, para nós, a franqueadora, o interesse dela é que a unidade, quanto melhor a unidade está, melhor são os resultados da franqueadora. Então não faria nem muito sentido a franqueadora estar passando algo para a unidade que não vai beneficiar ela, né? Sim. Então tudo é muito testado e além de testado é validado. Porque tem coisas que a gente testa, não dá certo e nem chega para o franqueado. Ele tentar executar lá na ponta, porque a gente já viu que não vai funcionar, não vai ter. E às vezes nem é por não funcionar porque dá errado, mas às vezes é porque não dá um resultado tão bom. Então não vale a pena aquele desperdício de tempo, de energia. Então quando chega para o franqueado, realmente é uma coisa que vale a pena, que já foi validado, já está funcionando e que vale a pena ele botar em prática lá na unidade. É uma análise lógica, né? O franqueado tendo sucesso, a franqueadora vai ter sucesso. O franqueado performando vai pagar royalties para a franqueadora, taxa de marketing e a franqueadora vai andar. Então ganha-ganha, né? Dos dois lados. Gente, eu acho que resumindo tudo aquilo que a gente falou, né? Eu falei que ia trazer umas dicas de ouro aqui, fui anotando. Então a gente deixou aqui a COF, que é a Circular de Oferta de Franquia, essencial que as pessoas leiam, entendam ela, entendam os prós e contras de estar naquele negócio, tenham clareza daquilo, né?
cuidar com o manuseio da documentação, né? Em todo o processo, porque não é só quando antes de inaugurar, é em todo o processo, né? E, gente, trabalhar integralmente no negócio e se dedicar aos processos construídos pela franqueadora, porque senão o teu negócio vai dar errado. Então, assim, gente, de verdade, se você seguir, se você analisar e entender que aquele negócio tem fundamento, as pessoas que estão por trás têm valores, né, que estão alinhados com o seu, que isso é importante, vai com tudo. Faça acontecer. Porque daí eu garanto que vai dar certo. Sim. Vai dar certo. Não existe um milagre, né? É realmente isso. Botar a mão na massa e fazer acontecer. Aí vai dar certo. Né? Vai dar certo. Olha o nosso setor. Dentro da pandemia ele cresceu. Para quem estava fazendo certo. Né? Eu acho que, gente, quem está lá na ponta, eu acho que tem que olhar para a história também. Então, nós estamos aqui, nós se validamos com o tempo, 10 anos de clínicas odontológicas, e a gente já errou muito. Nós alagamos clínica, nós queimamos com cadeira, nós queimamos compressor, nós perdemos dinheiro por não fazer contratos, enfim, nós erramos muito. Só que isso tudo nos serviu para colocar hoje no papel, hoje não, há 2 anos, formatar um negócio, trazer todos os problemas que nós já tivemos e vocês lá na ponta não precisavam, né, fazer isso. Então, acho que isso é o mais importante. Vocês não precisam passar por tudo que a gente já passou 10 anos atrás. Vocês estão recebendo pronto. Então, é uma construção daqui para frente, é uma construção. Claro que a franqueadora está cada vez implementando novos processos, ajudando de uma forma totalmente inovadora para vocês terem mais e mais sucesso e mais rentabilidade. Show. Isso aí. Vou pedir para vocês falarem a última palavra hoje, né? Porque eu estou já convidando vocês aqui, estamos convidando para mais uma vez. Tem assuntos aqui para a gente conversar muito e eu tenho certeza que tudo isso que a gente conversou hoje é de suma importância, né? O pessoal vai poder ver no YouTube, nas plataformas digitais, enfim, cortes lá no perfil da franqueadora, no perfil do Pode Franquear. Mas eu gostaria de ouvir aí, Melânia, o que você gostaria de deixar de mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo. Então, eu acho que nós validamos muitos processos, né, até hoje, e a gente está em constante evolução. E podemos dizer que sim, a gente está pronto para a expansão que está acontecendo e vai acontecer e ser tanto quanto mais assídua daqui para frente, né? E que as pessoas interessadas, os dentistas, investidores, enfim, a gente está pronto sim para receber essas pessoas aqui dentro e para tratar eles com a maior seriedade que eles realmente merecem. Hoje a franqueadora ela já está se preparando já há um bom tempo para receber novos franqueados, então essa expansão que a gente pensa de agora em diante, ela já está sendo formatada, os processos estão sendo revistos a cada momento, está sendo contratado várias pessoas justamente pensando nesse novo passo do Odontotop, que não é simplesmente uma captação orgânica como era até então, e sim uma captação digital. E todo mundo sabe que quando a gente vai para o digital, as nossas entregas acabam sendo um pouco maior, então a gente tem um fluxo maior de lead. Automaticamente, não é todos que entram no filtro, né? Mas vai chegar um momento que a gente vai ir para o Brasil inteiro, como já está. A gente já tem mais de 70, 80 cadastros, né? Feito em praticamente 2 semanas. Então, com certeza, o Odontotop vai estar no Brasil inteiro. Né? E você que queira indicar o Odontotop, que queira conhecer uma unidade do Odontotop, a gente está aí no sul do Brasil, com certeza os nossos franqueados vão receber muito bem. Pessoal, eu gostaria também de lembrar vocês, agora então no dia 27, nós vamos ter um novo podcast, o nosso 7º episódio. Então lembrar vocês sempre do mesmo horário, ao meio-dia, para vocês seguirem tanto o Pode Franquear no YouTube, quanto o Pode Franquear Cortes também, que daí vai ter os cortezinhos. Seguir nas redes sociais, tanto a Odontotop Franchise, quanto o Pode Franquear, que daí também a gente vai lançando coisas lá do podcast, vai lançando os cortes. Vocês vão poder seguir nas redes sociais do Rafael e da Melânia também, que eles já vão passar aqui para vocês quais são as redes sociais deles. Eles vão ter os cortes lá, participação deles, ou se vocês quiserem conversar com eles, tirar alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem estar mandando lá para eles também. E nos da franqueadora. Melânia, qual que é o teu Instagram? É Melânia P.
Melânia com 2 E. Melânia P e o Rafa? O meu é Rafael Odonto Top, então é bem fácil, fácil de achar. Mais fácil que o meu. Muito obrigado, gente, pela participação. Fala o teu também aí, Marco. O meu é Marco Minx, @Marco_Minx. Show de bola. Pessoal, então, muito obrigado pela presença de todos vocês. É muito bom ouvir o quanto nós estamos preparados para entregar a nossa parte para o nosso franqueado. Tá? Isso é reflexo de todos os setores aqui dentro. A Odontop hoje conta com mais de 50 pessoas dedicadas somente, entre aspas, né, fazendo a parte e o papel das partes, né? A gente tem papel das partes, o papel da franqueadora. Então, uma dedicação exclusiva, diária, onde a gente está melhorando todos os dias para entregar um negócio lá na ponta que tem uma performance cada vez maior. E os números nos mostram isso, né? A gente teve um crescimento médio de faturamento, né? Que ultrapassa aí os 30% se a gente for analisar os últimos 4 meses, que é muita coisa se a gente for analisar, né? Então, assim, faturamento médio, não é uma unidade que fatura tanto e outra unidade fatura tanto. Então, isso é muito legal, mas a gente tem que olhar para todos os indicadores. Então, obrigado pela presença de vocês aqui. Foi um conteúdo muito válido, né? Como todos, mas muito válido. Me assustei agora, tu falou do 7º, né? Já estamos indo para o 7º. Inclusive, é legal, se as pessoas tiverem ideias aí que queiram que a gente traga para cá, podem nos mandar para a gente estar buscando e trazer aqui para vocês, tá? Se tiverem sugestão, podem falar. Se puderem compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, para mais pessoas ouvirem sobre franquia, que é um mundo, né, dentro do empreendedorismo muito legal de se aprender, podem compartilhar. Eu vou finalizar com uma frase, né, que eu tenho certeza que eu quero que vocês guardem na cabeça. Ter uma Odontop não é simplesmente ter uma clínica. Ter uma Odontop é ter um hospital do dente, é levar um hospital do dente para a sua cidade. Então faça a diferença. Chame o Rafa, chame a Melânia e tenha uma Odontop na tua cidade. Obrigado, Rafa, obrigado, Melânia, obrigado, Marco, né? Estaremos juntos aí em breve para bater mais um papo no Pode Franquear. Valeu, gente. Um abraço. Se inscreve no canal, Tchau, pessoal, curta aí o vídeo, que daí a gente sabe que vocês estão gostando também. E até mais. Até mais. Valeu. Valeu. Tchau.